Irmãos, hoje é quinta-feira, que Deus abençoe a todos, né? Nós vamos estudar a palavra, dia do estudo bíblico, e eu estarei trazendo o estudo para os irmãos, né? Para a igreja e para aqueles que estão me ouvindo no dia de hoje. Quero comunicar aos irmãos que na terça-feira, agora, né? Eu tive o privilégio de visitar os nossos irmãos, seu José, dona Laurides, lá na roça, né? Seu José está passando um tempo ali na roça e foi uma alegria muito grande estar visitando os irmãos ali, juntamente com a sua filha, os seus netos, e foi bom estar ali, né? Graças a Deus, nosso irmão José está bem, todos estão bem ali, né? Então quero trazer essa notícia para os irmãos que continuem orando, né? Para que Deus abençoe aquela família ali na roça, tá bom? Os irmãos José Vieira, dona Laurides e os seus familiares. Eu quero agora passar o estudo da palavra de Deus, irmãos. Hoje eu quero trazer mais uma orientação para os irmãos da palavra de Deus. Uma orientação quanto a os nossos dias, né? Nós temos ouvido, né? Temos assistido a muitas coisas pela televisão. Hoje a mídia nos fornece uma grande oportunidade de noticiários, de também filmes e documentários e tantas coisas, né? Que nós podemos assistir, principalmente nesses dias em que, por causa da quarentena, temos ficado mais em casa. Também, né, participações em sociedades, participações em associações da nossa época, né? Então eu quero trazer uma orientação para os irmãos, até que ponto o cristão pode ir, né? Até que ponto o cristão, qual é o limite para o cristão participar dessas coisas, qual é o limite que o cristão deve ter quanto àquilo que ele assiste, né? Quanto à mídia que ele ouve, que ele participa. Então eu quero trazer essa contribuição, né? Eu tenho tomado uma posição aqui em casa de que alguns telejornais e documentários, né, de alguns canais de televisão, eu não mais os assisto. Pelo menos durante um bom tempo, eu pretendo não assisti-los. É uma posição particular minha, né? Não estou orientando os irmãos a fazê-lo, mas por causa da gama de informações e de coisas, né, que vêm até a nós, né, que são trazidas às nossas mentes. Então, qual seria o limite do cristão? Tem um texto da palavra de Deus que está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versos 20 a 22, que diz o seguinte: 1 Tessalonicenses 5, versos 20 a 22, diz assim: não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Julgai todas as coisas, retende o que é bom. Irmãos, aqui é uma orientação do apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo está falando sobre como deve ser a vida do cristão, principalmente aquele cristão que está aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo. E Paulo, então, ele traz uma série de orientações. Nós temos meditado, né, muitas vezes neste texto, no seu contexto, orar sem cessar, e tudo dá graças ao Senhor. E Paulo, então, coloca esse ponto, né? Não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom e abstende-vos de toda forma de mal. Eu creio, irmãos, que aqui o apóstolo Paulo, ele pode estar falando com respeito a profecias que aconteciam naquela época. O cânon, né, a Bíblia ainda não estava completa, né, a revelação de Deus de forma escrita não estava ainda completa.
a carta aos Tessalonicenses é uma carta bem mais antiga, né? Foi escrita nos primórdios da era cristã, né? Então os cristãos ainda estavam esperando, né? Para que toda a palavra de Deus fosse completa, né? E havia ainda o chamado dom de profecias. Então eu acredito que talvez aqui Paulo estivesse falando desse dom, né? De profecias que ainda era comum ali na igreja, até que a palavra de Deus estivesse completa, né? Já tinha o Antigo Testamento, já tinha os ensinos dos apóstolos, mas de forma escrita ainda estava, né, em processo. Então a igreja às vezes tinha que ouvir, né, essas profecias, mas ela deveria também julgar essas profecias. Eu entendo que o apóstolo Paulo está falando disso, né? Do julgamento aqui. Outros entendem que o apóstolo Paulo está falando de um julgamento de forma ampla, né? Todas as coisas, né? Tudo que nos vem à mente, tudo que vem a nós devemos julgar e devemos reter o que é bom. Tem essas duas possibilidades. Eu sou mais pela possibilidade que se adequa mais ao contexto, que Paulo esteja falando aqui realmente de profecias que ainda estavam sendo necessárias naquele momento, né? E havia um dom de profecia, mas que deveria ser julgado pelos irmãos à luz do ensino apostólico e à luz do Antigo Testamento, né? À luz dos ensinos do Senhor Jesus. Mas de toda forma, irmãos, aqui esse texto traz uma orientação para nós em relação a todas as coisas, não é? Ele não está falando especificamente disso, eu creio, mas traz uma orientação que é muito importante, não é? Que nós devemos julgar todas as coisas. O cristão deve fazer juízo. A palavra de Deus não fala exatamente aquilo que ele pode ou não pode assistir, não é? Qual a música ele pode ou não pode escutar, qual associação ele pode ou não pertencer, né? Ele pode pertencer a um partido político, apoiar um partido político. A Bíblia não está falando exatamente disso, né? De forma específica, mas ela traz orientações de forma geral, né? Orientações gerais que nos permitem trazer algumas conclusões sobre aquilo que o cristão pode e até deve, né? Ou pelo menos lhe é permitido participar ou assistir. E eu quero então colocar algumas conclusões. A primeira delas, irmãos, é que nós não devemos nos conformar com a mente deste mundo. O apóstolo Paulo, escrevendo também aos Romanos, né, no capítulo 12, verso 2, ele fala, né, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Paulo deixa bem claro que nós não devemos nos conformar com este século, ou seja, nos colocar na forma deste século, ter o pensamento deste século. Eu tenho dito para os irmãos, né, que dentro da cosmovisão cristã, evangélica, reformada, nós cremos que o mundo é de Deus, o mundo não é do maligno, né? As coisas desse mundo pertencem a Jesus Cristo, ao Senhor de todas as coisas. Não há um centímetro nesse mundo que não pertença ao Senhor Jesus. Mas o pensamento, né? Aquilo que os homens pensam, aquilo que os homens deste mundo estão envolvidos, isso é do maligno. O cristão deve ter isso por certo, né? O cristão deve ter bem certo em sua mente que a mentalidade mundana dos nossos dias, não só dos nossos dias, mas até mesmo da época que a Bíblia foi escrita, a mentalidade mundana de todos os séculos, desde a época que Paulo falou isso, né? Não vos conformeis com este século, é uma mentalidade maligna, que quer levar os homens para se rebelarem contra Deus. Às vezes até usa uma capa, né, de bondade, de amor, de fazer o bem, mas na verdade é um pensamento anticristão, é um pensamento que leva a uma moral,
a uma ética anticristã. O mundo, irmãos, ele não pensa para Deus, ele não pensa conforme Deus. Né? Esse mundo que nós vivemos, nós temos que entender que o seu pensamento é contrário a Deus. Né? A gente vê tantos movimentos, né? E é uma das coisas que eu quero falar também, o cristão pode participar de que tipo de movimento, né? A gente vê tantos movimentos aí, movimentos feministas, né? Movimento LGBT, não sei o que mais. Esses movimentos, todos, eles não trazem os princípios da palavra de Deus em si, né? no seu modo de pensar, na sua ideologia. Eles trazem princípios satânicos, princípios que são contrários a Deus, né? Que levam o homem a adorar a si mesmo, ao invés de adorar ao Deus dos céus, né? Ao invés de seguir os mandamentos de Deus, os mandamentos do Senhor Jesus, da palavra. Não. O que o mundo quer é que o homem adore a si mesmo. Isso vem do maligno, né? O maligno, ele não faz o homem adorar a ele diretamente, ele faz o homem adorar a si, né? Essa palavra que a gente vê, né, empoderamento, essa palavra significa uma adoração de si, do seu corpo, né, do seu próprio corpo. E isso é o que está no pensamento mundano da nossa época. É o homem voltado para si mesmo, é o humanismo desenfreado. E o crente, ele deve tomar cuidado. Por isso que Jesus falou, não é, que esse mundo jaz do maligno. Ele é o príncipe deste mundo. Ele é o príncipe do pensamento mundano, da ideia mundana, né, da mente mundana. Então o cristão, diz Paulo, né, ele não deve se conformar com este mundo. E em outro lugar Paulo fala que ele deve pensar nas coisas lá do alto. O nosso pensamento, irmãos, deve ser o pensamento da palavra de Deus. Qual é a moral que o cristão deve ter, né, deve seguir? Qual é a ética? Qual é o critério para julgar tudo que o cristão deve ter em sua mente, em sua vida? É o critério da palavra de Deus. É pela palavra de Deus que ele vai julgar todas as coisas. Então, em primeiro lugar, nós tiramos essa conclusão, né? Em que movimento, até onde, quais os movimentos o cristão pode participar, ou o que ele pode assistir na TV, né? Ouvir. É aquilo, ele pode ouvir, né? Mas ele deve julgar e analisar. Essas coisas estão de conformidade com os ensinamentos da palavra de Deus? E ele não deve se conformar, se colocar na forma daquelas coisas que estão fora do pensamento que nos é ensinado pela palavra de Deus. Então, em primeiro lugar, né? Não deve se conformar com este século. Mas uma outra conclusão que nós podemos tirar, né, sobre essas coisas é que o cristão não deve participar de nenhuma associação com o maligno. Ele não deve fazer nenhuma associação com as coisas que são mundanas, que são contrárias à palavra de Deus. Vamos ler em Coríntios, né? O apóstolo Paulo fala lá em 2 Coríntios, no capítulo de número 6, a partir do verso 14, olha o que Paulo diz. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Irmãos, observe que Paulo está dizendo, né? Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. E que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Que união do crente com o incrédulo? A gente tem que prestar um pouco de atenção aqui nesse texto, né? Alguns entendem que Paulo está falando aqui, condenando o casamento misto, o namoro e o casamento misto, né? Eu creio que também, mas não creio que seja só isso. Eu creio que nesse texto Paulo está condenando qualquer associação
qualquer comprometimento que o crente faz com o incrédulo. Qualquer participação, participar num movimento, seja um movimento político, um movimento ideológico, seja um movimento ligado a uma determinada religião anticristã, qualquer movimento, qualquer participação, qualquer associação, qualquer coisa que ele fique comprometido. Ele não está falando aqui, irmãos, apenas, não é, de uma participação, você está ali na rua, né, e tem ali um movimento, você passou por ali, uma passeata, não é nesse sentido só, você viu aquilo ali, é no sentido de comprometer-se. Você faz um compromisso, né? Você está ali envolvido naquelas coisas, mas a sua mente está comprometida. Eu creio que até uma amizade, muito forte, né? Onde a pessoa naquela amizade, ele se compromete com o outro, até essa amizade Paulo está condenando. Tudo que envolve um compromisso do seu pensamento com o pensamento do outro, ou de um determinado movimento, o cristão não pode se associar. Paulo chama isso de julgo desigual. Por quê? Porque o cristão, ele vai sofrer o maior peso, né? Porque ele não pode participar, ele não pode agradar ao demônio. E ele vai ter que fazer como no casamento, né? Ele vai ter que seguir os princípios de Deus, mas envolvido e comprometido com aquele movimento, ou comprometido naquela amizade tão forte, então aquilo vai ser um jugo maior para ele. É isso que Paulo está dizendo. E o cristão não pode ter associação com o maligno. Não quer dizer que ele não possa amar as pessoas, né? Ele não possa fazer o bem a elas, que participam das coisas contrárias a Deus. Não é isso que Paulo está dizendo. Você pode amar, né? Pode amar, ter um certo tipo de amizade, mas não daquele tipo que o seu pensamento, que seja um envolvimento tão grande, que você esteja comprometido com aquele que não serve a Deus. É disso que Paulo está falando. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Que associação pode haver entre Cristo e o maligno? Você é de Cristo, como é que você pode se associar com aquilo que é do maligno? Eu lembro que na minha infância se falava muito em não participar das coisas da igreja católica, né? Não fazer associação, até nas festividades da igreja católica. Depois teve uma época, né, que a igreja estava batendo forte na maçonaria, né? Porque a maçonaria também envolve pensamentos que não são cristãos, né? Lá eles defendem que qualquer Deus teísta é verdadeiro, né? Se toda religião é boa, então o cristão não pode se associar a isso, né? Eu creio que não é conveniente o cristão participar de uma maçonaria, mas tem outros movimentos, né, que às vezes o cristão está participando. Movimentos influenciados pela mídia, influenciados pelo pensamento deste século, e o cristão acaba se envolvendo com isso e se comprometendo com essas coisas. Irmãos, não pode ser. O cristão não pode se comprometer com nada, seja político, seja ideológico, seja religioso, com nada que não seja exclusivamente as coisas de Deus, os princípios de Deus. Eu não estou dizendo que ele não possa fazer o bem, né? Ajudar as pessoas, estar junto com essas pessoas assim, de forma como colega, né? Mas ele não pode se comprometer e comprometer o seu pensamento. E a gente vê muitos crentes fazendo compromissos com entidades, né? Até filantrópicas, né? Que dizem que fazem o bem, que participam, que é o amor. O diabo usa tudo isso, irmãos. O diabo, ele aparece como anjo de luz. Tome cuidado. O cristão não tem como fazer o bem. O cristão pode amar, fazer o bem ao próximo, sem olhar quem seja o próximo. Mesmo que seja participante, até mesmo uma seita satânica. Ele deve fazer o amor, praticar o amor, mas não se envolver. Não se envolver mentalmente. Não se envolver sentimentalmente. Como também no caso do casamento, do namoro e do casamento misto. Isso é proibido ao crente. Então, também, né, quanto a essa questão, qual é o limite do que o crente pode participar, assistir, ouvir, envolver-se? Não fazer associação com as coisas dos incrédulos, com os movimentos, né, dos incrédulos. E por último,
um outro ponto aqui, né, uma outra conclusão que nós temos, é que ele não pode ser cúmplice dessas coisas. Assistir, né? Estar até mesmo ouvindo, né, aquelas pregações entre aspas, né? Estou falando aqui, aquelas programações, aqueles telejornalismos, programas de televisão, né? ou de mídia social na internet, que promovem o que é falso, o que é chamado ou fake news, ou qualquer coisa falsa, notícias falsas, notícias contrárias aos princípios cristãos, né? Que promovem coisas que defendem, por exemplo, aborto, homossexualismo, defendem casamentos abertos, toda forma de promiscuidade sexual, de corrupção, de o que eles chamam, né, de pluralismo religioso, ou seja, que toda religião é boa, né, que você não pode defender só a religião cristã, ou seja, a Bíblia fala que só Jesus é a verdade, não é a questão da religião, só Jesus é a verdade, e o cristão defende isso. Então ele não deve ficar assistindo, né, ouvindo essas mídias que defendem essas coisas, que defendem os posicionamentos anticristãos, irmãos. O cristão ele deve ser seletivo nesse ponto. Volto a dizer que ele não deve deixar de amar as pessoas. Ele deve amar, né? Ele deve entender, deve ouvir as pessoas no sentido, né, de conversar com elas, para ele poder falar da sua fé, né? Não é que você deve sair por aí chutando tudo quanto é santo, né? Ou quanto é imagem, não é isso que eu estou dizendo. Mas que o cristão também não deve ficar se envolvendo com isso, porque a cumplicidade também é pecado. O que Paulo fala lá em Efésios, né? 5:11, quando ele diz que o cristão não deve ser cúmplice nas obras infrutíferas das trevas, antes ele deve reprová-las. Leia lá, leia em Efésios 5:11, reprovar, irmãos, é não aceitar. Não é? Como é que o cristão fica ouvindo, fica aceitando, né, aquelas programações? Outro dia eu vi, há mais tempo, né, uma programação falando que os evangélicos são pior do que burros, praticamente. E aí eu vejo evangélicos ainda defendendo essas coisas, enquanto a Bíblia diz que nós devemos reprová-las. E aí eu tenho 2 pontos. Primeiro, a coisa que nós já devemos reprovar diretamente, que a Bíblia não aceita, Deus não aceita, a igreja não aceita. Então isso já deve ser reprovado, né? Então tem coisas que diretamente tem que ser reprovado. Por exemplo, assistir sites pornográficos, conteúdos de adulto, né, que chama conteúdos de adulto, né, que é indecência pela a internet, pela televisão, sei lá, filmes de conteúdo pornográfico especificamente, né? Então isso o cristão já não assiste, né? Não participa. Ir a motel, né? Eu dou um exemplo, às vezes quando o cristão ia a motel, aparentemente, né, o crente casado, ele tem a sua união sexual, né? Então alguém pode dizer, mas o crente pode ir ao motel, ele não é casado, ele não vai com sua esposa, mas o motel é lugar de promover a luxúria, é de promover a orgia sexual. Então como que o crente pode ir num lugar desse e contribuir, né? O que Paulo está dizendo, irmãos, é que o crente não pode contribuir com as trevas. Então tem coisa que diretamente, primeiro ponto, tem coisa que o crente já tem que se afastar de si. Mas o segundo ponto é que o crente deve fazer juízo dessas coisas, julgar todas as coisas, reter o que é bom. Né? Não tem como o pastor falar, olha, não assiste aquele programa de televisão, não assiste aquele jornal. Né? O pastor tem sua posição. Ele já decidiu que tem umas coisas que ele não vai assistir mais. Mas você não precisa tomar a mesma decisão que o pastor. Mas o que eu quero dizer para você é, observe aquelas coisas que você está defendendo, que às vezes você está assistindo e defendendo. Não é? Seja na televisão, seja na internet, seja no meio da sociedade, né? As associações,
Será que você não está sendo cúmplice das obras contrárias a Deus? Então, aí o cristão faz o seu próprio juízo. Não é o pastor que vai fazer para você. É você mesmo que vai fazer esse juízo. É você mesmo que vai analisar, esse programa aqui, será que eu não estou, ao assisti-lo, eu não estou sendo cúmplice? Eu quero dizer, irmãos, que quando você assiste um conteúdo na internet ou na televisão, você está pagando aquilo. Ah, pastor, mas eu não tenho o meu dinheiro, eu não fui lá e não depositei, não passei meu cartão, mas todo programa de televisão, da internet, tem as propagandas. E as propagandas só estão ali porque você assistindo, você vai ser um potencial comprador daqueles produtos. Então, a firma, a empresa paga para que aquele programa seja assistido. Igual, por exemplo, né, o famoso Portas dos Fundos, né, que foi no fim do ano, que fez uma blasfêmia lá contra Jesus. Quando o cristão assiste aquilo ali, se assistir, eu espero que não, né? Ele paga aquilo. Por quê? Ao assistir, ele está dando audiência e as propagandas, as firmas estão dispostas a investir naquilo ali, com as suas propagandas, e aí dão dinheiro para aquele tipo de aberração. Mas outras, né? Aquela lá mais pesada, eu creio que os cristãos não vão assistir. Mas outras programações, né? Outros programas de televisão, na internet, que quando o cristão assiste, ele está dando o seu dinheiro. Então, quando eu falo, por exemplo, de site pornográfico, o cristão não pode assistir de jeito nenhum. Mas quando eu falo de outras coisas que às vezes são mais sutis, né? O cristão deve julgar. Será que eu estou sendo cúmplice de alguma coisa contrária a Deus ao assistir isso? Se eu ver que eu não devo assistir, então eu desligo a minha televisão, desligo o meu computador e não participo mais daquilo. Vou assistir outro canal, vou assistir um outro programa no computador, né? Aliás, tem muitas pregações aí para os irmãos assistir, né? A gente já nem dá conta de tantas pregações, né? Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos, Paulo Júnior, Pastor Cleves, tá lá também, né? No YouTube, né? Mais devagar, né? Mas temos que julgar, irmãos. O que eu estou assistindo? É o juízo que eu devo fazer. Tem coisas que não pode, é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu devo fazer juízo. Se isso que eu estou assistindo, esse canal que eu estou apoiando, não é? Essa mídia que eu estou apoiando, esse programa de televisão ou de internet que eu estou apoiando, essa associação que eu estou apoiando, esse movimento no meu bairro que eu estou apoiando, será que isso não é contrário a Deus e eu estou sendo cúmplice, mesmo que eu não esteja lá sendo um deles, né? Então eu quero deixar essas conclusões para os irmãos. Nesse tempo, né, em que a gente tem tanta coisa vindo nas nossas mentes, da televisão, da internet, das associações de bairros, associações da nossa cidade, movimentos, né, movimentos políticos, ideológicos. Então eu quero deixar isso para os irmãos, né? Essas 3 conclusões. Primeiro, não devo me conformar com este século. Não devo ter a mente desse século. A primeira coisa que o cristão prepara é a sua mente e o seu coração. Eu não devo pensar como esse mundo. Eu devo fazer tudo para o meu pensamento ser diferente deste mundo. Lá em 1 Coríntios 2,16, né? Paulo fala que nós temos a mente de Cristo. Então o cristão tem que pensar como Jesus. Segundo, né? O cristão não deve participar de associação comprometida com o pensamento desse mundo. Ele não deve se associar, nem no casamento misto, mas Paulo não está falando só de casamento misto, mas é qualquer associação que comprometa o seu pensamento, que ele fique com compromisso com o outro, seja uma amizade muito intensa com aquele que não é de Cristo, ou seja, qualquer movimento político, ideológico, associação de bairro, que tenham pensamentos anticristãos. E ele também, por último, ele não deve ser cúmplice nas obras das trevas, ele não deve ter cumplicidade nesses movimentos, ele não deve ter cumplicidade com essas mídias, né? com esses programas de televisão, de internet, ou seja, o que for.
Ele não deve nem assistir, porque ele está pagando quando ele assiste. Então ele está ajudando esses movimentos. Então ele deve evitar ser cúmplice, mas ele deve reprovar. Aquilo que é ruim, irmãos, aquilo que é anti-Deus, seja na melhor rede de televisão, seja na Record. Para mim, a melhor rede de televisão é a Record. Seja nela. Se for um programa que é contrário aos princípios cristãos, um reality show contrário aos princípios cristãos, o cristão não assiste para ele não ser cúmplice daquilo ali. É nesse sentido que eu estou falando. E que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus forme em nós, né? A mente do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe.